Olá, pessoal! Nós vamos agora fazer a prática de mapas de densidade Kern. Os dados que nós vamos utilizar estão disponíveis aqui no site do INPE, tá? Então, você deve acessar www.inpe.br e você tem aqui um projeto de queimadas. E aí você tem aqui, ó, download de dados. Basta você informar um e-mail, tá? América do Sul. Se não aparecer aqui, ó, tenta modificar, que aí ele parece que carrega, tá? Brasil, qual é o estado? Digamos que eu queira fazer do Paraná mesmo. Se você quiser de um município específico, né, no caso aqui seria do estado inteiro. Se você quiser de uma unidade de conservação específica, você pode informar também. E o período de tempo, tá? O foco do satélite eu sugiro que vocês deixem todos. E se quiserem baixar por um bioma também, basta colocar aqui o formato shapefile, tá? E pedir para exportar, que os dados vão chegar no seu e-mail, tá bom? Eu já tenho os meus dados aqui separados, para agilizar um pouquinho. Nós vamos utilizar esses dados aqui na prática, tá? Deixa eu só começar um projeto novo. A minha barra de ferramentas de camadas aqui não está visível, então vou habilitar, tá? Sempre botão direito em cima de qualquer ícone, ó. Você pode habilitar ou desabilitar os painéis e as barras, tá? Então, eu vou carregar aqui meus focos de calor. Eu já fiz a reprojeção para UTM, tá? Ele geralmente não vem em UTM, mas é importante que vocês reprojetem para aplicar o kernel, tá? Lembra que para reprojetar, sempre botão direito, exportar, salvar como, e aí você modifica lá na camada original que você quer UTM, tá? Eu gosto sempre de colocar camadas de limites quando eu estou, né, trabalhando no QGIS para me localizar no espaço. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui dados de municípios e de estados. Esses dados eu baixei lá no visualizador da INDE. São camadas que você deve ter no seu computador para usar sempre em qualquer projeto, tá? Vou tirar o preenchimento. Deixar um pouquinho mais espesso aqui para limites de estados e vou tirar o preenchimento para municípios também. Trocar a cor. E tá lá, tá? Os dados que a gente baixa lá no site do INPE, a tabela de atributos está aqui, né? Então você tem a informação do município em que está aquele foco de queimada, qual é o bioma, quantos dias sem chuva tinha da data daquele foco, né? Precipitação naquele dia, risco de fogo, lat long da localização do ponto. Esse FRP aqui às vezes está nulo, mas é um cálculo que eles fazem de potencial de risco de fogo, tá? Fire Risk Potential. Então é isso que vem na tabela de atributos do arquivo. Quanto ao kernel, tá? Existe uma opção de mapa de calor aqui na simbologia, ó, heatmap. Mas essa opção aqui ela é mais visual, ela não traz todos os parâmetros matemáticos que eu mostrei lá na aula teórica, tá? Então eu não gosto de utilizar essa opção não. Eu venho aqui em processamento, toolbox, e vou digitar aqui kernel e usar essa opção, né? Heatmap Kernel Density Estimation. Aqui sim, tá? Então, minha tabela de focos. Originalmente, vou colocar aqui um raio de 1000, tá? E o tamanho do pixel, lembra que, bom, eu tenho dados do estado inteiro. Eu não preciso ter um pixel de 10 centímetros, tá? Então, eu vou colocar um pixel maior aqui, primeiro de 100 metros, tá?
Aqui tem a parte dos parâmetros avançados, onde eu posso definir a função, ó, em relação àquelas funções lá que eu mostrei nos slides da aula teórica, tá? Por enquanto eu não vou mexer com isso. Só para vocês saberem que é ali que a gente configura. Então, vou salvar o meu resultado. Então, aqui coloquei raio de 1000 e pixel de 100, tá? Então, salvar lá. Vou colocar uma pasta nova aqui, que é o meu vídeo 2. E vou chamar de kernel, raio 1000, pixel 100. Ponto .tif, salvar e executar. Tá lá o resultado. Diminui um pouquinho a janela aqui. E aí vocês vão olhar e falar assim, ué, mas parece que não gerou nada, né? Ó, se eu tirar os focos. E de fato, o raio de 1000, que é 1 quilômetro, né? É muito pequeno. Olha só, ele gerou, mas ele gerou num quilômetro em torno do ponto, tá? Deixa eu jogar o ponto para cima aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Tá? Então tinha pontinhos aqui, ele gerou num raio de 1 quilômetro em torno de cada ponto. Isso, em termos de estado, não representa nada para mim. Tá? Então, quer dizer o quê? Aquele raio de 1 quilômetro é muito baixo. Vou colocar aqui, então, 10 quilômetros, 10 mil metros. Tá? E 100 ainda. Aliás, vou colocar 1000 só para vocês verem que o 1000 aqui também é um pixel de 1000 metros. Fica... A gente não perde muita informação jogando esse pixel mais grosseiro de 1000 metros, tá? Então, vou salvar. Então, raio 10.000, pixel 1000, né? Então, kernel, raio 10.000, pixel 1000. Vou salvar. Ó, agora eu tenho ainda um círculo um pouquinho maior, né? Se comparado ao anterior. Mas ainda é pequeno em termos de estado, eu não consigo ter uma ideia, não ajuda muito em termos de concentração ainda, né? Ó. Então, esse 10.000 ainda é pequeno, vou aumentar mais. Vou colocar agora, tinha colocado 10.000, vou colocar 50.000, tá? 50 quilômetros. E um pixel de 1000 de novo. Então, 50.000 e 1000. É mais ou menos assim, gente, a gente tem que ir testando os parâmetros para ver o que a gente consegue de melhor para a nossa área. Ó, agora eu começo a ter uma visualização interessante, certo? Tenho descontinuidades ainda no estado, tá? Então, se a gente fizer uma consulta aqui com o IA, né, o cursor de informação, de identificação, e clico aqui nessa área branca, ó, ele vai mostrar, ó, no data, não tenho dados ali. E nas áreas em nível de cinza, né, eu tenho resultados. Tá? Então, eu tenho algumas descontinuidades, mas eu já consigo ter uma ideia de concentração. Principalmente se eu fizer a troca da paleta. Eu gosto sempre de fazer a troca da paleta aqui, que isso me ajuda muito. Estou usando a paleta espectral, vou inverter para deixar o vermelho nos valores de alta concentração, tá? Olha só como fica mais interessante, né? Então, a gente consegue ter aqui uma ideia, né, de... Opa, vou manter aqui, tirar aqui. Ó, de valores maiores de concentração, de intensidade maior aqui nessas duas regiões do norte, tá? Vou fazer ainda uma outra execução com... Eu tinha usado 50.000, vou usar agora 100.000. 10.000, 100.000, ainda com pixel de 1000. Então, kernel de 100.000 com pixel de 1000. Olha, agora eu não tenho mais descontinuidade no estado. Vamos ajustar novamente a paleta de cores, inverter aqui para a gente ter o vermelho nas maiores densidades. E tá lá, ó. Olha só que resultado interessante.
né, eu tenho no estado, eu consigo ver as regiões de maior concentração de focos de queimada aqui, obviamente, para a data que eu avaliei, né? São 2 dias aqui, os dados que eu tenho, ó, de 2019, dias 13 e 14 de outubro, tá? São 2 dias só, mas se a gente olhar na tabela de atributos, eu tenho 297 focos em 2 dias, é bastante, né? Então, essa é a ideia do mapa de densidade kernel, assim que a gente aplica. E é lógico que a gente pode variar as funções, como eu mostrei lá, tá? Aqui nos parâmetros avançados eu posso variar as funções e testar outras funções matemáticas, tá? Eu vou aproveitar nesse vídeo e mostrar 2 plugins que são interessantes quando a gente tem dados pontuais, tá? O primeiro plugin, eles já estão instalados aqui, então você vai ter que instalar aí na sua máquina. O primeiro plugin chama-se Group Stats, tá? Então você vai lá em plugin, gerenciar e instalar, procura por esse nome aqui, ó, Group Stats, de estatística, tá? E aí você vai, depois de instalar, você vai ter ele aqui no menu vetor. Esse plugin é interessante porque ele consegue te mostrar algumas estatísticas que não são tão diretas, principalmente em termos de agrupamento. Por exemplo, eu quero saber quantos focos eu tenho por município. Então, eu posso vir, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber por município, né? Então, eu vou selecionar meus focos, tenho as colunas da minha tabela de atributos aqui. Então, eu quero saber por município a contagem, então vou aqui colocar count, a função count. Dos focos, eu vou colocar data e hora como identificador de focos, tá? Ele vai contar quantos valores de data e hora diferentes a gente tem. Vou pedir para calcular e olha só. Ele gera uma tabelinha para mim aqui com a contagem de focos por município nesses dados que eu tenho. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Campina Grande com 8 focos, Guarapuava com 16, Jacarezinho com 26, Paranapoema com 25, né? Quedas com 18, né? Então seriam os municípios que têm mais focos aí. Eu posso depois, se quiser, ó, copiar ou salvar como um arquivo CSV que abre no Excel, por exemplo, para fazer outras manipulações, outros cálculos, tá? Então, posso, se eu quiser, aqui, ó, eu quero saber onde está Jacarezinho e Paranapoema, que são as duas, né? Eu posso vir aqui, ó, e pedir para ele mostrar os selecionados no mapa. Vamos ver lá. Olha aqui, ó. Ele mostrou, vou dar um zoom nos selecionados, ó. Então, são as duas regiões de maior intensidade, né, ó. Aqui e aqui. Jacarezinho e Paranapoema, tá? Voltando lá, tá? E aí eu posso ir brincando com as funções aqui, né? Ah, eu não quero contar data e hora. Só arrastar de volta ele tira, tá? Eu quero verificar o valor máximo para dia sem chuva, por exemplo, para cada município. Então, eu posso calcular novamente e ele vai ter lá o valor máximo para dia sem chuva de cada município, tá? Então, por exemplo, a Querência do Norte tem um valor alto aqui, 11, tá? E aí, onde é que está Querência do Norte? Vamos aqui ver. Ó. Fica aqui no oeste. Não necessariamente coincidiu com as regiões de maior intensidade, né, maior quantidade de focos de queimada, tá? Então, esse é um plugin bastante interessante para a gente fazer algumas análises espaciais. O outro plugin que eu quero mostrar para vocês é um plugin chamado Dataplotly. Ok, ó. Vocês devem ir lá instalar Dataplotly. Tá? Ele permite que você faça alguns gráficos rapidamente. Tá? Então, a gente tem aqui ó, gráfico de barra, de boxplot, histograma, de curvas, né? Gráfico ternário, que é um gráfico interessante, né? Não muito simples de fazer, mas interessante. Eu posso definir aqui quais são as variáveis que eu vou jogar em cada eixo, né? Então, eu tenho x, y e z.
Por exemplo, eu posso cruzar justamente precipitação, dia sem chuva e o potencial de risco de fogo, tá? Pedir para ele criar um gráfico, olha só que interessante, né? Ele cria com uma qualidade gráfica boa e você pode, lógico, que você pode personalizar, dar um título, né? Focos de queimadas, pode personalizar os rótulos, dias sem chuvas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Você pode atualizar aqui também, eu já vou atualizar aqui para vocês verem que ele já personalizou os rótulos, o título, né? Você pode modificar cores, tá? Então ele traz uma gama interessante de recursos, é uma forma de fazer um gráfico rapidamente, sem ter que levar isso para o Excel para fazer um gráfico simples de barra, sei lá, tá? Um gráfico de box plot também, que não é tão simples de fazer. Por exemplo, eu quero agrupar por município os valores de risco de fogo, tá? Então, vou pedir aqui para ele criar. Juntou os dois aqui, vamos ver. Clean, agora sim. Create, olha lá. Tá? Então, aqui ele gerou os arquivos de boxplot. Deixa eu melhorar aqui a escala do gráfico, tá? Se a gente quiser, às vezes fica melhor aqui inverter, vou colocar boxplot, subplots, aqui ó, em colunas. Vamos limpar primeiro, depois criar. Ó, aqui ficou mais organizado, né? Então a gente tem uma variação grande aqui, ó, e olha que interessante, a gente posiciona em cima do boxplot, ele dá exatamente os valores de máximo, mediana, né? Quartil, terceiro quartil ali, tá? Então é são recursos bem interessantes, tá? E aí você pode brincar, tá? Eu queria mostrar essa possibilidade aqui, porque muitas vezes a gente precisa, né, cruzar uns dados aqui, fazer algum gráfico simples e isso facilita a gente não ter que levar os dados lá para o Excel, tá? Para fazer um gráfico às vezes simples, tá? Aqui botar uma linha preta, limpar, criar novamente. Olha só, um gráfico de dispersão, tá bom? Então, acho que era isso. Queria mostrar esses dois plugins aqui. Não tem relação direta com a questão do densidade kernel, mas são plugins bastante interessantes aí em projetos de QGIS, né? A gente sempre trabalha com dados, com números, tá bom? E lembrem-se sempre, toda vez que você tiver, então, dados pontuais em que você não está preocupado com o valor associado àquele ponto, mas simplesmente com a ocorrência, né, pontual do fenômeno que está em estudo, e você quer avaliar a concentração de ocorrências, o operador interessante para começar esse tipo de análise é o estimador de densidade kernel. Tá joia? Então, a gente finaliza a aula aqui e desejo a todos bons estudos.